pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa semana nós vamos então aprofundar o nosso objeto de conhecimento, que é a formação das monarquias nacionais europeias. Está presente então no módulo 22. Lembrando que o módulo 21 eu apresentei uma introdução, um panorama, geral sobre o objeto de estudo que nós vamos aprofundar agora então. Para isso, a gente vai então conhecer um período, a Idade Média, um olhar sobre esse período, que durou entre o século V ao século XV, que está dividido em duas partes, que é a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que compreende os séculos XI ao século XV, onde ocorre a crise do sistema feudal. Então, na Alta Idade Média, predomina o sistema feudal, na Baixa Idade Média ocorre a crise do sistema feudal, que é aqui o nosso contexto fundamental para entendermos o nosso objeto de conhecimento. Quando nós falamos de formação das monarquias nacionais europeias, logo eu estou falando de Europa. Então, aquilo que nós vamos estudar, ela ocorreu em toda a Europa? Não. Somente na Europa Ocidental, conforme mostra aqui o mapa. Então, essa parte onde os países estão em destaque, como a gente conhece, Alemanha, França, Espanha, é a parte ocidental, e esta parte aqui já é a oriental. Então, tudo que nós estamos estudando é parte da Europa Ocidental. Ela ocorreu nessa parte da Europa. Então, vamos agora analisar um pouquinho o que era o feudo, o que era o sistema feudal que teve a sua predominância na Alta Idade Média. Muito bem. Feudo significa terra. Então, na Europa havia várias propriedades, chamadas de feudos, e que tinha essas características aqui, como eu mostro na imagem para vocês, que é o castelo, tem as terras do senhor, as terras dos servos, ou seja, cedidas a esses servos, onde faziam todo o trabalho, e grande parte do que produzia ia para as mãos dos senhores feudais, que era o proprietário, então, do feudo. E esses servos faziam isso porque eles precisavam de segurança, uma forma de sobrevivência, porque aqui, gente, quem tinha terra é que tinha riqueza. Se você não tinha essa terra, você tinha que se submeter àquele que tinha, que nesse caso eram os senhores feudais, os nobres, Então, o sistema feudal em si, a característica dele era rural, agrária, um regime então de servidão, como eu falei para vocês, e o poder ele era descentralizado. Ou seja, o poder estava nas mãos desses senhores feudais em vários feudos pela Europa Ocidental. Aqui a cidade, o comércio, ela não tinha importância nenhuma, tá? As cidades, elas não deixaram de existir, mas elas não tinham importância para esse sistema que era agrário e rural, onde as trocas eram feitas sem circulação de dinheiro, tá? Então era uma outra estrutura mesmo, política, econômica e social. Então, para tanto, onde entra o rei nesse contexto aqui? O rei existia? Sim, ele existia. Mas ele era como mais um, entre os senhores feudais. Ele possuía terra, ele era um nobre, mas ele poderia ter mais ou menos riqueza que um outro senhor feudal, certo? Então, o rei, ele existe, ele está presente nesse contexto, mas ele não tem poder total, o poder não está somente nas mãos dele. De fato, ele vai reinar, tá? Como mostra aqui na pirâmide social, ele está no topo da pirâmide, porque ele fazia parte da realeza, ele era um proprietário de terra, era um senhor, feudal, ele tinha terra também, Então, porém, ele reinava, mas não governava, porque o poder, como eu disse, ele era descentralizado, ele estava dividido entre todos os senhores feudais, e ele era apenas mais um. Como que, então, o rei ele vai conquistar o poder? Então, em resumo, a gente viu que na Alta Idade Média, onde predominou o sistema feudal, o rei tinha apenas uma figura meramente ilustrativa. Reinava, mas não governava. Como é que ele conquistou o poder, então? Como que foi centralizado o poder nas mãos dele? Vale dizer que esse processo da formação dessas monarquias europeias, os estados nacionais, elas vão se dar de forma lenta, diferente de um lugar para o outro, tá? E ela ocorre aí entre os séculos XI e século XV. Então, vamos conhecer os fatores que contribuíram para a centralização do rei. Aqui tem um esquema
que ajuda vocês a entender um pouquinho isso. Esse processo, né, de centralização ocorre na Baixa Idade Média, a partir do século XI, como eu mostro aqui o esquema para vocês, né, a crise desse sistema a partir do século XI, com o renascimento comercial e urbano. Tá? Eu disse para vocês que lá no sistema feudal, a cidade, o comércio era algo que passava, né, longe daquele sistema, né, do sistema feudal. Só que agora vai ocorrer dentro do campo muitas mudanças. Como no contexto todo, tá, dessa Europa Ocidental, mas com ênfase as mudanças tecnológicas do campo, que vai permitir um aumento da produção agrícola, e isso vai gerar um excedente. O que é um excedente? É o que sobrava. Então, se produzia tudo o que se necessitava ali para os feudos, porém, sobrava. E esse excedente, né, ele era comercializado, ele passou a ser comercializado em feiras, conforme mostra o esquema aqui para vocês. Essas feiras, que é um local, então, de comércio desses produtos, começavam a ser realizadas ali. E, portanto, as cidades começam a ter uma retomada, por causa dessa efervescência, né, comercial que começa a ocorrer nessas cidades. Então, esse excedente faz com que o comércio ocorra nessas feiras, localizadas nessas cidades, e com isso, então, o retorno, né, da importância das cidades e do comércio. E o que vai favorecer ainda mais esse comércio, e que vai ser um negócio muito lucrativo para os mercadores, vai ser também as rotas comerciais, né, novos caminhos para se ter acesso a produtos em outros lugares além da Europa, como África e Ásia. E essas rotas comerciais vão favorecer muito a ampliação desse comércio e a circulação de dinheiro, graças àquilo que nós chamamos de as cruzadas, que também ocorre aí nesse contexto, que vai ser aí uma expedição liderada pela Igreja Católica, com interesses políticos, econômicos, religiosos, né? Mas, assim, tem muito mais coisa importante para saber das cruzadas. Eu não vou poder explicar aqui para vocês, por isso eu disponibilizei um vídeo. Assistam ao vídeo, tá? Sobre as cruzadas, que vocês vão ter uma visão ainda mais ampla do que eu estou explicando. Então, em resumo, as cruzadas contribuirão para essas novas rotas comerciais, que então vai ampliar esse comércio e vai levar ao enfraquecimento dos senhores feudais, tá? E, por outro lado, o fortalecimento de uma classe social que está, então, agora emergindo nesse contexto, que é a burguesia, que era um grupo social que vivia nos burgos, cidades, então, o significado de burgos é cidades, e esses burgos, né, essas cidades, então, vão dar origem a essa classe social que enriquece com esse comércio, tá? Então, é uma classe social que é favorecida por essas mudanças aí, na questão do comércio. Então, se por outro lado há um enfraquecimento dos senhores feudais, há o fortalecimento, então, dessa classe social chamada de burguesia. Mas o que isso tem a ver, professora, com o rei? Bom, tudo a ver. Porque vai ocorrer uma aliança entre essa burguesia, que buscava em alguém interesses na realização do seu comércio, né, na questão econômica, e eles precisavam, sim, de alguém que pudesse dar para eles aquilo que eles precisavam, e essa figura era o rei. Então, eles vão fazer uma aliança com a figura do rei. O rei, por sua vez, também vai ter um interesse em fazer essa aliança, em firmar essa aliança, tá? E é dessa aliança, entre esses dois grupos, né, de um grupo que fazia parte da nobreza, que era o rei, e da burguesia, que não era da nobreza, mas tinha dinheiro, tinha poder econômico, se aliam com o mesmo objetivo: derrubar os senhores feudais. E automaticamente gerando aí o fim do sistema, né? Daquele sistema feudal. Então, ver quais eram os interesses da burguesia. Por que a burguesia queria se aliar ao rei? Primeiro, porque os senhores feudais, eles eram um obstáculo aos interesses econômicos da burguesia. Embora a burguesia aqui já tenha enriquecido, bem fortalecida, né, economicamente, ainda ela queria mais, ela queria desenvolver mais o seu comércio, mais liberdade comercial, e os senhores feudais eram um problema.
Então, o segundo ponto aqui importante é que esses burgueses também precisavam de boas estradas. A Europa, né, dentro da Europa, as estradas, essas vias terrestres eram péssimas, tá? Emburacadas, a estrutura muito ruim. Então, certamente os burgueses acreditavam que um governo diferente dos senhores feudais poderia contribuir para a melhoria dessas vias terrestres, né, dessas estradas. Também desejava a liberdade do comércio nos feudos, porque vejam só que os senhores feudais não vão permitir que as pessoas entrem no seu território, né, no seu feudo, sem nada em troca. Então, os senhores feudais, eles cobravam taxas, tá, para as pessoas que passavam, circulavam por espaços dentro do feudo. Eles exigiam regras, tá? Eles apresentavam as suas regras, estabeleciam as suas regras por quem passava, né, por ali. E também, muitas vezes, aprisionava pessoas, tá? Dentro do seu território. Então, isso era um grande problema para esses burgueses que queriam liberdade comercial. Ok? Então, veja aí os senhores feudais sendo um grande obstáculo. E, por sua vez, os senhores feudais, já se moldando aquele novo contexto, começam a criar moedas próprias, né? Eles criam moedas para si, cunham, né? Cunhavam essas moedas. E isso também dificultava o comércio da burguesia, para o cálculo, né, para o valor das suas mercadorias, enfim. Então, em resumo, a burguesia queria liberdade econômica, desenvolver o seu comércio, e os senhores feudais e esse sistema, que era o feudalismo, era uma pedra no sapato aí da burguesia. Por isso que ela se alia ao rei, que via nessa figura alguém que poderia, então, modificar essa situação. E qual era o interesse do rei? Por que o rei resolve, então, firmar essa aliança também? Porque, certamente, o rei precisava de dinheiro, né? Então, ele queria um apoio financeiro para enfraquecer os senhores feudais, porque tendo poder econômico, financeiro, ele vai se sobrepor aos senhores feudais. Tá? Então, isso vai enfraquecer os senhores feudais. E é o que vai acontecer. Claro que de uma forma gradativa, tá? Os senhores feudais não perdem o poder de uma hora para outra. Ok? Enfim, como então se forma as monarquias nacionais europeias? A formação dos territórios em Estado nacional, a ideia, né, futura de país sob o mesmo governo, nesse caso do rei, né, por meio da aliança entre rei e burguesia. Isso tudo vai, aos poucos, né, gerar o fim do sistema feudal, tá? E o fortalecimento dessas monarquias nacionais europeias. Aqui eu coloco até no terceiro item que a junção, a união desses feudos, tá, em reinos centralizados, né, em estados nacionais, vai ser lento. Ela vai variar de acordo com a região da Europa, e lembrando que também as características sociais da Europa, elas não vão desaparecer de uma hora para outra, né? Agora não tem mais feudalismo, não tem mais as ideias medievais, não. Isso tudo ainda vai perdurar por algum tempo, tá? Em resumo, então, nós entendemos que vai ser dessa aliança, então, que vai surgir essas monarquias nacionais. E, por fim, as primeiras monarquias nacionais, então, a Inglaterra, né, no século XI, a França no século XI e XII, e Portugal no século XII. São as primeiras monarquias nacionais aí a se formar. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, gostado, tá? E até a próxima aula. Boa semana para vocês.